Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Espero que estejam todos bem, cumprindo aí a determinação do governo, das autoridades públicas e também das autoridades públicas de saúde, no sentido de permanecermos em casa, no sentido de efetuarmos um isolamento em nossas vidas. Espero que os irmãos estejam se cuidando, estejam sempre higienizando as suas mãos, estejam afastados um pouco de pessoas, de aglomerações. O momento é esse, meus irmãos, é necessário que nós tenhamos responsabilidade não só com as nossas vidas, mas também com vidas de nossos familiares, com vidas de nossos amigos e irmãos. E esse é o momento de silêncio, esse é o momento de aquietação, esse é o momento de permanecermos em nossa casa e definitivamente fazermos, meus irmãos, da nossa casa um lugar de oração, um lugar de adoração, um lugar de ensino, um lugar de compartilhar a palavra, uma igreja. Fazermos da nossa casa, de fato, uma igreja, um lugar onde nós podemos também adorar e louvar o nome do nosso Senhor Jesus. Brevemente, creio eu, estaremos de volta no culto público e estaremos juntos novamente para, como igreja, um culto adequado e público ao Senhor. Podemos juntos orar, podemos juntos adorar, podemos juntos então compartilharmos frente a frente uma palavra do Senhor. Mas eu tenho neste dia uma palavra para compartilhar com os irmãos. Pretendo ser breve nesta palavra. Está registrada lá em Abacuque, capítulo 3. Vou fazer a leitura agora. Diz assim o texto: oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem um santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas. Ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra. Na tua ira, calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso, e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremer os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Oremos, Senhor, obrigado pela Tua palavra, que ela neste dia seja um bálsamo, Senhor, em nossos corações, tirando das nossas vidas toda aflição, toda ansiedade, limpando do nosso coração toda dúvida a respeito da Tua grandeza, a respeito da Tua soberania e da Tua autoridade sobre o universo. Assim nos abençoa, Senhor, e nos edifica, segundo a verdade registrada na Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nossa geração talvez nunca tenha passado por tamanha tribulação. A nossa geração, provavelmente, tanto a minha quanto uma posterior ou uma anterior, nunca tenha passado por um momento de quarentena, de isolamento, momento de quase que um toque de recolher, momento de praticamente uma proibição de realizarmos o nosso trabalho diário. Pessoas estão confinadas, pessoas estão isoladas, pessoas estão solitárias, estão de fato estão dentro desse processo de quarentena. E isso, meus irmãos, para nós, creio que seja algo inédito, mesmo com todos os problemas pelos quais o mundo passa, mesmo por momentos que nós passamos há muitos anos atrás de Guerra Fria e até mesmo de ditaduras, nós nunca, meus irmãos, passamos por um problema grave, um problema sério, em que somos praticamente obrigados a não sairmos das nossas casas. Esse é um momento, meus irmãos, de fato sério e grave na história da humanidade, mais um dos momentos que estão sendo registrados na história da humanidade. E a sensação, meus irmãos, que é transmitida a todos é uma sensação de fato de apocalipse, de final dos tempos. E estamos de fato no final dos tempos, mas uma sensação de que a qualquer momento nós iremos morrer. Uma sensação de que a qualquer momento esse vírus vai nos atingir, vai matar cada um de nós. E, meus irmãos, não é bem assim que funciona. De fato, esse vírus não vai atingir a todos, vai atingir a muitas pessoas, vai matar algumas, mas não vai matar todas que ele vier a atingir. Tudo isso, meus irmãos, na mídia, em comentários, em pregações, temos visto por vários momentos a culpa sendo transmitida ao governo chinês, ou a culpa sendo transmitida a um juízo divino, ou a culpa sendo transmitida à natureza, né, às questões naturais de toda a violência, de tudo aquilo que o homem faz e realiza contra a natureza, e a culpa também tem sido colocada no próprio homem, na sua natureza pecaminosa, em tudo aquilo que ele tem feito de mal no mundo, e como resultado nós temos doenças, como resultado nós temos guerras, como resultado nós temos momentos de aflições que são ocasionados por nós mesmos. Independente, meus irmãos, de colocarmos a culpa em chineses, ou colocarmos a culpa num juízo de Deus, ou colocarmos a culpa na natureza ou na própria vida soberba que o homem leva, é fato, meus irmãos, que diante da soberania de Deus, nós estamos vendo aqui uma permissão de Deus. Estamos vendo que Deus está permitindo que a humanidade venha passar por este momento, para que nós, meus irmãos, venhamos a nos atentar para que de fato nós estamos vivendo, estamos próximos
dos últimos dias, segundo a própria palavra do Senhor Jesus, revelada em Mateus, revelada em Lucas, o próprio Apocalipse nos mostra, meus irmãos, que estamos vivendo os últimos dias nessa terra. Então eu creio, meus irmãos, eu creio de fato que essa permissão de Deus é consequência também do seu juízo, é consequência também daquilo que Paulo vai dizer lá em sua epístola aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18, 19, 20 em diante, que ele vai dizer que o homem, ele está experimentando da sua própria concupiscência, o homem está experimentando o resultado do seu pecado, o resultado da sua idolatria, o resultado da sua soberba, o resultado das suas escolhas. Portanto, meus irmãos, nós devemos, como povo de Deus, enxergar diante de nós esses acontecimentos como algo que Deus está permitindo acontecer para que venha de fato um juízo sobre as nações, mas que venha também um despertar, ou venha também um avivar sobre o seu povo, sobre a sua igreja, que parece que está parado, parece que estamos inertes, parece, meus irmãos, que não progredimos. Quando nós olhamos para esse texto registrado aqui em Abacuque, a oração de Abacuque, o final da profecia de Abacuque, nós devemos voltar um pouquinho. E quando nós voltamos uma página apenas do texto bíblico, nós vamos aqui nos defrontar com o início da profecia de Abacuque, onde assim como nós hoje ficamos aqui espantados ou alarmados com esse vírus, com essa doença, com tudo isso que está acontecendo no mundo e chegou agora à nossa nação, da mesma forma Abacuque também estava alarmado, estava assustado, estava temeroso, estava com o seu coração aflito, meus irmãos, porque Deus revelou a ele que iria levar o povo do reino de Judá ao cativeiro pelas mãos dos caldeus ou pelas mãos dos babilônios. Deus revela isso a Abacuque. Abacuque então se coloca diante de Deus como um profeta, como um homem de Deus, intercede por aquele povo, pede praticamente a partir do versículo 12 do capítulo 1, ele vai orar, ele vai interceder, ele vai ir diante de Deus, ele vai se colocar numa torre de vigia a partir do capítulo 2, aguardando a resposta de Deus para as suas orações, para que livrasse o povo do cativeiro, para que livrasse o povo dessa iminente guerra, para que livrasse o povo das mãos dos babilônios. E o Senhor, meus irmãos, o Senhor já havia sentenciado, já havia promulgado a sua sentença sobre a vida desse povo, do povo de Deus, do seu povo, no reino do sul, no reino de Judá. Então, ele, no capítulo 2, lá na torre de vigia, aguardando uma resposta do Senhor, ele tem a resposta de Deus, ele tem a confirmação de que o Senhor estará, de fato, levando um juízo sobre a vida deste povo, mas não só sobre este povo, porque Deus também vai direcionar para os caldeus, para essa nação inimiga que vai levar o reino do sul ao cativeiro babilônico daqui a algum tempo, segundo a profecia de Abacuque e de tantos outros profetas do Antigo Testamento. Ele então, Deus também revela a Abacuque que esta nação que vai dominar Judá será também uma nação no futuro destruída. Será uma nação que também no futuro vai pagar pelos seus pecados, vai pagar por suas iniquidades, vai pagar por toda a sua idolatria. Então Deus revela a Abacuque que é necessário haver um juízo sobre o seu próprio povo, e esse juízo no futuro vai ser estendido a este povo inimigo, aos caldeus, aos babilônios, e assim por diante Deus vai progredindo no seu juízo àqueles povos que são iníquos, aqueles povos que são inimigos da sua palavra, inimigos da sua verdade. Então nós nos deparamos aqui no texto que nós lemos, meus irmãos, o resultado da profecia de Abacuque. E qual foi o resultado da profecia de Abacuque? Foi que ele terminou a sua profecia louvando, cantando, adorando ao Senhor,
através sim de um cântico, mas um cântico que é uma oração. Abacuque vai se colocar diante do Senhor, sabendo da sentença do Senhor, sabendo o que o Senhor vai fazer com a nação. Ele então se coloca como profeta, como homem de Deus diante do Senhor, e ele então volta a interceder ao Senhor, mas agora ele faz uma intercessão diferente. Abacuque agora se coloca diante de Deus de forma diferente, porque ele sabe que ele já intercedeu e o Senhor continuou a proclamar o seu juízo. Ele sabe que ele já orou pelo povo e ele viu que Deus confirmou a sua sentença, Deus confirmou o seu juízo sobre o povo. Então agora o que resta a Abacuque, meus irmãos, o que resta a nós hoje como povo de Deus, diante de tudo que nós estamos vendo nessa sociedade, diante de tudo que nós temos visto no mundo alarmado, no mundo desesperado, no mundo atribulado, no mundo onde pessoas estão com medo da morte, no mundo onde pessoas estão confusas, pessoas estão dispersas, no mundo onde pessoas estão, meus irmãos, no estado de desespero, não só por conta da doença, meus irmãos, mas também por conta de toda a consequência econômica, de toda a consequência financeira. Comerciantes estão desesperados, empresários estão desesperados. Nós então devemos, meus irmãos, nos atentar para a oração de Abacuque, para o cântico, para a adoração de Abacuque, porque a única coisa, meus irmãos, que nos resta nesse momento é dobrarmos os nossos joelhos e diante de todo o alarme, diante de toda esta tribulação, diante de todo este medo, diante de toda esta aflição, diante de toda esta angústia que tem cercado, meus irmãos, a alma de tantas e tantas pessoas, a saída que nós encontramos é clamar ao Senhor. A saída que nós encontramos é dobrar os nossos joelhos, meus irmãos, e nos colocarmos diante do Senhor como profetas do reino de Deus, como servos do Senhor, confiantes de que o Senhor, apesar da permissão deste juízo vindouro sobre a terra, sobre as nações, sabemos, ó, meus irmãos, que Deus é conosco, que Deus guarda as nossas vidas. O profeta, então, ele vai, diante desta adoração, diante desse cântico, ele vai nos apresentar 3 momentos aqui nesta adoração. No primeiro momento, ele clama ao Senhor. No segundo momento, ele vai exaltar a grandeza do Senhor. E no terceiro momento, meus irmãos, ele vai declarar a sua confiança no Senhor. Abacuque inicia a sua oração, inicia a sua adoração, inicia o seu cântico, dizendo: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Ou seja, Senhor, eu já sei o que o Senhor vai fazer, eu já sei o que está acontecendo à minha volta, eu estou vendo o desespero que vai tomar conta da nação, eu agora estou tendo esta revelação, estou alarmado com tudo que vai acontecer, estou reconhecendo diante do Senhor toda a tribulação que virá sobre o povo, que virá sobre Judá, e me encontro, Senhor, alarmado, me encontro aflito, me encontro neste momento de adoração diante do Senhor, eu me encontro desesperado, meu coração está pequeno diante de tudo que o Senhor vai permitir que aconteça aqui em Judá. Mas ele continua, meus irmãos, ele não para por aí, ele não para no alarme, ele não para no momento de preocupação, ele continua e ele diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no percurso ou no decurso dos anos, faze-a conhecida, e na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. O profeta, meus irmãos, ele clama alarmado ao Senhor, mas ele não se esquece de pedir ao Senhor que neste momento, ó Deus, nesse momento de tribulação, nesse momento de angústia, nesse momento de aflição, Senhor, que a tua palavra seja fonte de avivamento, Senhor, para todos. Que a tua palavra seja fonte de esperança, que a tua palavra seja fonte de transformação, que a tua palavra, Senhor, seja fonte, ó Deus, de graça na vida do teu povo. Que mesmo em meio, meu Deus, às tribulações, mesmo, Senhor, com medo, mesmo temendo todos esses acontecimentos, esse isolamento, essa quarentena, mesmo, meu Deus, temendo
todas essas coisas, aviva a tua palavra, aviva, Senhor, a tua obra, faz reconhecida a tua palavra em toda a terra, Senhor. Dá testemunho da tua glória, dá testemunho da tua vontade, dá testemunho da tua palavra, Senhor, e na tua ira, mesmo acontecendo tudo isso ao nosso redor, Senhor, não se esqueça da tua misericórdia. Que a tua misericórdia, a tua graça esteja sobre a vida do teu povo. Assim, meus irmãos, como foi com Abacuque, assim também deverá e tem que ser o nosso clamor. Nós não temos saída, meus irmãos, a não ser clamarmos a Deus que nesta oportunidade em que o mundo está sem discernimento, em que o mundo está desesperado, que essa seja a oportunidade, meus irmãos, que nós encontremos para proclamar, para levar avivamento da palavra de Deus a vidas que estão em conflito no seu coração, que estão com as suas almas atribuladas. Essa é a nossa oportunidade, esse é o momento, meus irmãos, de levar a esperança através da verdade da palavra. Esse é o momento de levarmos, meus irmãos, levarmos aqueles que já estão sem esperança, já estão em depressão, já estão ansiosos, enchendo-se de remédios para não verem o dia de amanhã. Essa é a oportunidade de nós dobrarmos os nossos joelhos e pedir ao Senhor que nós sejamos canais de avivamento da sua palavra. E levemos, meus irmãos, através da graça de Deus, a esperança de que Deus se lembra da sua misericórdia, Ele age com misericórdia sobre as nossas vidas. Mas o profeta, ele não só clama pelo avivamento do Senhor, da palavra do Senhor, do testemunho do Senhor e também da lembrança de Deus da sua misericórdia. Mas o profeta também, ele exalta a grandeza do Senhor, ele exalta a soberania do Senhor, ele exalta a autoridade do Senhor. E do versículo 3, meus irmãos, até o versículo 15, eu não vou fazer a leitura, não temos tempo para isso. Ele então vai exaltar a grandeza de Deus, ele vai louvar, adorar, ele vai se colocar diante do Senhor como um ser minúsculo e Deus como um ser supremo, criador de todas as coisas, aquele que domina e é soberano sobre tudo e sobre todos, aquele que domina os rios, aquele que domina os mares, aquele que domina os animais, aquele que domina até mesmo as pestes. Ele diz no versículo 5, adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Meus irmãos, Deus tem domínio sobre vírus, Deus tem domínio sobre bactérias, Deus tem domínio sobre doenças, pois Ele é médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores. Ele nos guarda, Ele nos protege na sua soberania, na sua autoridade. Meus irmãos, Deus nos concede graça. Aproveitemos esse momento para louvar o Senhor, para em nossas orações, meus irmãos, exaltarmos a grandeza de Deus. Deus é grande, Deus é supremo, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, e nem mesmo um vírus fica fora, foge aos olhos do nosso Deus. Confie no Senhor, meus irmãos. E por último, o profeta, então, a partir do versículo 16 até o final da sua profecia, ele vai então declarar a sua confiança no Senhor. Ele vai dizer, sim, Senhor, eu ouvi a sua sentença, e o meu coração, meus irmãos, meu Deus, o meu coração se comoveu, o meu íntimo se comoveu com a sua palavra, o meu íntimo tremeu, os meus lábios, a minha voz tremeram diante do Senhor e ficaram demonstradas, ó Deus, a podridão dos meus ossos diante de Ti, pois eu também faço parte desse povo, eu também sou pecador como este povo. E agora, meu Deus, eu só tenho como esperar em silêncio o que virá a acontecer sobre a nação. Nós só temos hoje, meus irmãos, que esperar em silêncio, como ele diz no versículo 16, esperar o que virá para nós, o que Deus tem reservado para nós no meio de todos esses problemas, de toda esta angústia, de toda esta tribulação que está acometendo o mundo e agora
está acometendo também o nosso país. E ele vai fazer uma das mais belas declarações registradas na palavra do Senhor. Ele diz, ainda no versículo 17, que a figueira não floresça, ainda que nem haja fruto na vide, ou o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, que nos currais não haja gado. Ainda, meu Deus, que toda essa tragédia venha sobre a nossa vida. Todavia, portanto, eu vou me alegrar no Senhor e vou exultar no Deus da minha salvação. Aleluia, meus irmãos! Nós temos esperança. A nossa esperança é o Senhor da nossa salvação, e Ele vai completar no versículo 19, porque o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele é a tua fortaleza, meu irmão, Ele é a nossa fortaleza. Nós devemos nos alegrar no Senhor, independente das circunstâncias, independente do que esteja acontecendo. A nossa alegria vem do Senhor, meus irmãos, a nossa alegria não vem de um sistema financeiro, a nossa alegria, meus irmãos, não vem de um mundo vivendo em paz. A nossa alegria vem do Senhor, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é socorro bem presente nos momentos de tribulação, Ele é o guarda de Israel, Ele está na vigília a todo instante, Ele não dorme, e os seus olhos estão a todo momento voltados para a nossa vida, meus irmãos. Portanto, o profeta, ele vai declarar por último que ele confia no Senhor da sua salvação, porque o Senhor é a fortaleza dele. Não só isso, meus irmãos, Deus vai fazer os seus pés como os pés da corça, e vai, meus irmãos, nos fazer andar altaneiramente, ou seja, vai nos fazer progredir, vai nos fazer andar em liberdade, meus irmãos, porque nós somos um povo liberto pelo poder que há no sangue e no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos, meus irmãos, podemos não ter o fruto da figueira, podemos não ter, meus irmãos, o fruto da vide, podemos não ter, meus irmãos, o fruto da oliveira, mas eu quero terminar dizendo para os irmãos que nós temos uma videira verdadeira, uma videira, meus irmãos, que nos deu vida, uma videira, meus irmãos, que produz em nós fruto, uma videira, meus irmãos, que nos alimenta. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Segundo as palavras, meus irmãos, da videira verdadeira, nós temos esperança, porque nesta videira nunca faltará para nós fruto. Diz assim a palavra do Senhor, nas palavras de Jesus: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós,
e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em nome, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Meus irmãos, a palavra final é essa: permaneça em Cristo. Permaneça naquele que te ama. Permaneça naquele que derramou graça sobre a tua vida. Confie no Senhor, pois Ele é a tua fortaleza. Ele é a tua videira verdadeira. Ainda que a videira do teu quintal não dê fruto, ainda que a oliveira do teu quintal não dê fruto, ainda, meus irmãos, que a figueira do teu quintal não dê fruto, ainda que você não tenha gado, ainda que você não tenha alimento sobre a sua mesa, saiba que o nosso alimento é a videira verdadeira. O nosso alimento é Cristo. O nosso alimento é o amor de Deus, é o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Creia, meus irmãos, que praga nenhuma chegará à tua casa. Nesse momento se cuide, nesse momento se preserve, nesse momento se isole, mas se isole confiando no Senhor, confiando que sobre a tua mesa não vai faltar alimento, confiando que sobre a tua vida não faltará saúde, confiando, meu irmão e minha irmã, que a videira verdadeira, ela produz em nós, seus ramos, fruto, e que você possa ser, de fato, um ramo frutífero na obra do Senhor. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.